A ideia de que seres extraterrestres possam estar visitando a Terra secretamente para fins ocultos é, sem dúvida, aterrorizante. E se os relatos a seguir forem verdadeiros, isso pode ser exatamente o que está acontecendo. É assustador imaginar as intenções de seres alienígenas que possivelmente nos observam e até mesmo nos abduzem, sem qualquer intenção aparente de se comunicar. Mais perturbador ainda é considerar que aqueles que parecem ser alvos dessas interferências são justamente as pessoas encarregadas de nossa segurança. O caso do soldado Francis P. Wall, Guerra da Coreia, 1951. Em maio de 1951, durante a Guerra da Coreia, o soldado Francis P. Wall e seu regimento estavam posicionados em Chorvon, a cerca de 100 quilômetros ao norte de Seul. A região, conhecida como Triângulo de Ferro, era palco de combates intensos e estratégicos entre as forças envolvidas no conflito. Em uma noite particularmente tensa, o regimento se preparava para bombardear uma vila inimiga quando um evento inexplicável ocorreu. Enquanto os soldados estavam em posição, prestes a iniciar o ataque, um estranho objeto luminoso apareceu descendo pela montanha. No início, pensaram que fosse uma lanterna ou um sinalizador inimigo, mas logo perceberam que aquele objeto não se comportava como algo convencional. Ele atravessava as explosões de artilharia, sem sofrer danos aparentes, pairando no céu como se estivesse observando a cena. Quando o objeto se aproximou ainda mais, sua luz alaranjada mudou para um brilho pulsante azul esverdeado, emitindo um clarão ofuscante. Sentindo-se ameaçado pela presença desconhecida, Wall pediu permissão para abrir fogo. Após receber a autorização de seu comandante, ele e alguns de seus companheiros começaram a disparar contra o OVNI. O soldado alegou que seus tiros acertaram a estrutura metálica do objeto, pois ouviu claramente o som do impacto. Apesar disso, o OVNI não demonstrou sinais de avaria, mas passou a se mover de maneira errática, emitindo flashes luminosos intensos. Foi nesse momento que algo ainda mais assustador aconteceu. O objeto começou a emitir um som peculiar que Wall descreveu como semelhante ao motor de uma locomotiva a diesel acelerando. Logo depois, ele disparou um tipo de raio contra os soldados. O feixe de luz atravessou a escuridão da noite e atingiu a posição deles. Wall descreveu a sensação como uma intensa ardência e formigamento percorrendo seu corpo, como se algo estivesse penetrando sua pele e atingindo seu interior. Aterrorizados, os soldados tentaram se esconder nos abrigos, mas permaneceram observando enquanto o objeto pairava sobre eles, por mais alguns instantes. Em seguida, ele disparou em um ângulo de 45 graus e desapareceu rapidamente no céu, deixando para trás um rastro luminoso esverdeado. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer com os soldados que estiveram no local. Muitos deles relataram sintomas de fraqueza extrema, tonturas e dores intensas. O mais alarmante foi que, ao serem examinados, os médicos descobriram que a companhia apresentava uma quantidade anormalmente alta de glóbulos brancos no sangue, um sinal que indicava algum tipo de exposição desconhecida. A situação se agravou a ponto de toda a companhia precisar ser evacuada às pressas. Alguns soldados estavam tão debilitados que novos caminhos precisaram ser abertos na mata para permitir a passagem dos veículos de transporte. Apesar dos sintomas misteriosos, ninguém soube explicar o que realmente aconteceu com eles. Por medo de serem considerados loucos ou de sofrerem represálias, os soldados decidiram não relatar oficialmente o incidente. Wall, no entanto, nunca esqueceu o que aconteceu naquela noite. Anos depois, ele compartilhou seu relato em uma entrevista, afirmando que acreditava ter tido contato direto com uma tecnologia
além da compreensão humana. O caso permanece como um dos mais intrigantes relatos de encontros entre militares e fenômenos aéreos não identificados. O encontro na Sibéria, 1987. Em um documento da CIA vazado, um evento assustador foi registrado na Sibéria. Durante um exercício militar, soldados russos identificaram um objeto voador desconhecido, pairando sobre a base. Após tentativas de comunicação sem resposta, um míssil terra-ar foi disparado e atingiu em cheio a nave, que caiu em meio a uma densa floresta. Ao se aproximarem dos destroços, os militares russos viram 5 seres humanoides emergindo dos escombros. Altos de pele acinzentada e olhos negros desproporcionais, os seres se moveram de forma sincronizada antes de, inesperadamente, se fundirem em uma esfera brilhante. Em questão de segundos, essa esfera emitiu uma luz cegante e explodiu. O efeito foi devastador. 23 soldados foram instantaneamente petrificados, seus corpos transformados em um material rígido e esbranquiçado, semelhante ao calcário. Apenas 2 conseguiram sobreviver, pois estavam cobertos pela sombra de um veículo blindado no momento da explosão. O choque e o pânico tomaram conta da equipe de resgate, que imediatamente isolou a área. Os corpos das vítimas foram transportados para um laboratório secreto nos arredores de Moscou, onde cientistas militares tentaram compreender a estranha transmutação. Após diversas análises, a conclusão foi perturbadora. Os soldados não foram queimados, vaporizados ou carbonizados, mas sim submetidos a um processo molecular desconhecido, algo jamais registrado na ciência humana. Os arquivos internos do governo dos russos descrevem o caso como extremamente ameaçador e sugerem que os russos não tinham tecnologia capaz de enfrentar tal fenômeno. Não há registros oficiais sobre o paradeiro dos restos da nave abatida, mas há especulações de que os destroços foram enviados a um local altamente confidencial para estudos mais aprofundados. Até hoje, o incidente permanece sem explicação e continua sendo um dos casos mais aterrorizantes envolvendo encontros militares com possíveis entidades extraterrestres. Os Foo Fighters da Segunda Guerra Mundial. Durante os anos sombrios da Segunda Guerra Mundial, enquanto o céu era palco de batalhas aéreas intensas, pilotos americanos e britânicos começaram a relatar um fenômeno estranho e inquietante. Em meio às missões noturnas sobre a Europa e o Pacífico, surgiam luzes misteriosas no horizonte, esferas brilhantes que pareciam surgir do nada e passavam a acompanhar suas aeronaves com precisão perturbadora. Essas luzes, que logo foram apelidadas de Foo Fighters, receberam esse nome a partir de uma expressão usada em tirinhas humorísticas da época, mas o que elas representavam estava longe de ser engraçado. As testemunhas descreviam essas luzes como alaranjadas, vermelhas ou brancas, com intensidade variável. Elas se moviam em velocidades inacreditáveis, executando manobras que desafiavam completamente a física da aviação da época. Mudavam de direção em ângulos agudos, pairavam no ar como se observassem os aviões e de repente desapareciam sem qualquer aviso. Os relatos indicavam que esses objetos pareciam não ser afetados por gravidade ou inércia, o que aumentava ainda mais o mistério. Mais perturbador ainda era o comportamento inteligente atribuído a essas luzes. Não atacavam, não interferiam diretamente nas missões, mas se mantinham próximas, como se estivessem monitorando ou estudando os aviões. Em alguns casos, pareciam brincar com os pilotos, desviando e reaparecendo em outro ponto, como se soubessem exatamente onde seriam observadas. Inicialmente, os aliados suspeitaram que essas luzes fossem algum tipo de arma secreta alemã,
talvez drones experimentais ou um novo tipo de tecnologia de guerra psicológica, mas logo veio à tona que pilotos do eixo também estavam relatando fenômenos semelhantes. Com isso, descartou-se a possibilidade de serem armamentos produzidos por uma das potências envolvidas no conflito. O fenômeno chamou tanta atenção que chegou aos altos escalões militares. Relatórios confidenciais foram trocados entre unidades aéreas e investigações discretas foram iniciadas, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas, mesmo com os recursos da inteligência militar, nada foi descoberto. Os Foo Fighters continuaram a aparecer de forma intermitente, até que, com o fim da guerra, os relatos diminuíram, embora não tenham cessado completamente. Décadas depois, o mistério ainda persiste. Ufólogos acreditam que os Foo Fighters poderiam ter sido sondas extraterrestres, observando o comportamento humano durante um dos períodos mais violentos da história. Outros sugerem que seriam manifestações de fenômenos atmosféricos ainda não compreendidos pela ciência, como descargas de plasma eletromagnético, ou até mesmo efeitos psicológicos causados pelo estresse extremo do combate aéreo. O que se sabe é que os Foo Fighters não deixaram rastros concretos, nem destroços, nem registros de radar confiáveis, apenas relatos de pilotos experientes, homens treinados para observar com precisão, mas que, diante dessas luzes misteriosas, ficaram perplexos. Assim, os Foo Fighters permanecem como um dos maiores enigmas não resolvidos da Segunda Guerra Mundial, envoltos em silêncio, escuridão e luz. O caso do Major Larry J. Cohen, 1973. Na noite de 18 de outubro de 1973, o Major Larry J. Cohen pilotava um helicóptero Bell UH-1 com 3 tripulantes a bordo sobre Mansfield, Ohio. A missão seguia conforme o planejado, até que, por volta das 23 horas, uma intensa luz vermelha surgiu no horizonte. Inicialmente, Cohen acreditou que fosse um avião, mas, em segundos, o objeto começou a se mover de maneira estranhamente rápida e direta em direção ao helicóptero. Antes que pudessem reagir, a luz já estava bem acima deles, revelando-se como um enorme objeto metálico em formato de disco, com uma superfície brilhante e lisa. De repente, o helicóptero começou a subir, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Cohen e sua tripulação tentaram retomar o controle, mas os instrumentos de navegação começaram a falhar. Os ponteiros giravam descontroladamente e os rádios ficaram mudos. Por um breve momento, o objeto pairou acima do helicóptero, iluminando toda a cabine com uma luz branca ofuscante. A tripulação descreveu uma sensação estranha de pressão no peito, como se estivessem sendo observados de perto. Então, sem qualquer aviso, o OVNI disparou em altíssima velocidade em um ângulo impossível para qualquer aeronave terrestre da época, desaparecendo em segundos no céu noturno. Assim que o objeto se afastou, o helicóptero voltou ao seu curso normal e os instrumentos começaram a funcionar novamente. Cohen e sua tripulação estavam atordoados, mas conseguiram pousar em segurança. Ao relatarem o incidente às autoridades militares, esperavam uma investigação mais aprofundada. No entanto, nenhuma explicação oficial foi dada e o caso permaneceu sem respostas. O episódio foi amplamente documentado, tornando-se um dos encontros mais impressionantes entre militares e OVNIs na história dos Navy SEALs. Até hoje, os detalhes do que aconteceu naquela noite permanecem um mistério. O caso de Bill Brooks, ex-soldado britânico, 1954-2016, Bill Brooks passou grande parte de sua vida sem acreditar em OVNIs ou fenômenos paranormais. Como um soldado do exército britânico, ele era treinado para confiar apenas no que podia ver e provar. No entanto, tudo mudou quando ele completou 44 anos. Sem qualquer aviso,
foi atingido por uma avalanche de lembranças reprimidas, um download de memórias que o fez questionar tudo o que sabia sobre sua própria vida. Ele recordou, com detalhes aterrorizantes, que havia sido abduzido inúmeras vezes ao longo dos anos, desde a infância. No entanto, o episódio mais assustador aconteceu enquanto servia em um regimento nuclear na Alemanha. Durante uma patrulha noturna, ele e seus colegas foram abordados por um homem vestido de preto, que carregava uma arma de aparência incomum. Sem explicações, foram forçados a entrar em uma luz misteriosa que parecia emanar do nada. A próxima coisa que se lembrava era de acordar na manhã seguinte, sem qualquer memória do que havia acontecido. Mas algo estava errado. Seus companheiros também estavam desorientados, sentindo-se estranhamente exaustos e confusos. Nenhum deles ousou questionar ou falar sobre o evento, mas no fundo, todos sabiam que algo inexplicável havia acontecido naquela noite. Os anos passaram e, conforme Brooks explorava suas memórias reprimidas, ele começou a perceber que havia sinais físicos que confirmavam suas experiências. Ele afirmou ter removido 2 pequenos implantes estranhos de seu próprio corpo, estruturas metálicas que não pareciam ter explicação médica. Convencido de que precisava compartilhar sua história, ele decidiu publicar um livro em 2016, revelando tudo o que lembrava sobre suas abduções. Apesar do ceticismo de muitos, o caso de Bill Brooks se tornou um dos relatos mais detalhados e polêmicos sobre possíveis contatos extraterrestres. Sua história levanta uma pergunta perturbadora. Quantas outras pessoas podem ter passado por algo semelhante, mas simplesmente não se lembram? Então, o que você acha desses relatos? Seriam apenas coincidências, mal entendidos ou evidências reais de que algo além da nossa compreensão está nos observando? A verdade é que, por mais que tentemos explicar, esses eventos continuam cercados de mistério. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. E se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E antes de ir embora, já está aparecendo na tela um outro vídeo que pode te interessar. Clique agora e continue mergulhando nos mistérios que desafiam a lógica. Nos vemos lá!